Glória a Deus, amém? Sou todos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos ler aqui um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, amém? Salmos capítulo 119, a partir do verso 67, amém? Salmos capítulo 119, a partir do verso 67, que diz assim a Palavra do Senhor. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. E o verso 71 diz: Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Amém, glória a Deus até aqui. Irmãos, os salmos que nós lemos é o maior salmo, da Bíblia. Tem muitos versículos, e quando a gente vai lendo, a gente vai encontrando umas palavrinhas, como nome, título dos trechos que nós lemos, mas quando nós lemos Bet, Gimel, Dalet, enfim, todas essas palavrinhas são letras do alfabeto hebraico, então organizou salmos e poemas assim em ordem alfabética. Então por isso que tem essas letrinhas assim, esses títulos estranhos, porque eles respeitam, o alfabeto hebraico. Mas aí, na questão de que nós lemos o Salmo 70, o Salmo do capítulo 119, mas do verso 70, 71, que vamos dar mais ênfase, a gente vê uma coisa muito bonita de se ver, porque aqui é falado, que antes acontecesse coisas ruins na nossa vida, mas que o Senhor Jesus ele tratou com bondade. Ele tratou com bondade. E dali o que acontece? No verso 67 diz: Antes de ser castigado eu andava desviado, mas agora eu obedeço a tua palavra. E no 71 diz: Foi bom para mim ter sido castigado, para que eu andasse e aprendesse os seus decretos. Então você vê, a gente normalmente trata castigo como uma coisa ruim. A gente trata sofrer provações, lutas e provas como uma coisa ruim, mas aqui no Salmo diz o que? Foi bom ter sido castigado. E foi bom por quê? Porque aí sim eu aprendi o que o Senhor decretou para mim. Aí sim eu vi a sua bondade sobre a minha vida. Então que bênção, irmão, que bênção. Que bênção é a gente ter sido castigado por Deus. Que bênção é a gente sofrer provações, adversidades que o Senhor Jesus permite na nossa vida. Por quê? Porque aí sim nós aprendemos o quão bom e vemos quão bom Deus ele é na nossa vida. Porque tem coisa que é só a gente passando pelo vale, só a gente passando pelo castigo que a gente aprende. Então nós temos sempre lembrar e saber, porque as pessoas elas tratam e falam que as pessoas são o quê? São vitórias que ela que vem ganhando na vida dela, São conquistas que fazem a pessoa, mas não, nem só de vitória, mas também castigos, também provas e adversidades que nós passamos, que nos moldamos a gente mesmo. É através de tudo que acontece na nossa vida, sendo bom ou ruim, tudo isso que define quem é a pessoa. Porque o que acontece é depois de coisas ruins na nossa vida que a gente sabe lidar com aquela situação. Tem coisas que não são só vitórias que ensinam pra gente, mas são perdas, são fracassos, são coisas ruins e difíceis que acontecem na nossa vida que moldam a gente. É coisa difícil que acontece na nossa vida para quê? Para aí sim nós ficarmos fortes.
Para aí sim a gente ver o que Deus realmente Ele quer na nossa vida, né? Porque, irmãos, quando a gente vai ler sobre as coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo e outros apóstolos, homens de Deus, eles ficavam felizes quando eram provados. Eles ficavam felizes quando acontecia adversidade na vida deles. Por quê? Porque eles sabiam que o quê? Que era porque eles estavam fazendo certo. Porque vai vir luta, vai vir prova, vai vir adversidade. Por quê? Porque a gente está no caminho certo, a gente está fazendo certo. E essas coisas que acontecem na nossa vida, o quê? É para nos fortalecer. É para nos fortalecer, porque só depois de luta, de prova que passa na nossa vida, que a gente passa elas, o que a gente se sente mais confiante no Senhor. Que a gente fica mais paciente, a gente sabe lidar melhor com as coisas, com o quê? É depois que a gente passa por uma luta. É depois que a gente passa por provação, por adversidade e por conflitos. Tudo isso o quê? Para nos melhorar. Tudo isso é para quê? Para nos fortalecer em Deus. Então, lembrando como diz o Salmo, verso 71. Foi bom para mim ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos. Então, não sei como você está agora, se você está passando por algum castigo, alguma adversidade, mas saiba que isso é bom. Isso é muito bom. Para quê? Para que aí sim você seja fortalecido no Senhor. Para aí sim você está sendo provado para quê? Para que você venha confiar mais em Deus, para que você venha aprender o que Deus tem para você aprender nesse conflito, nessa adversidade que você está passando. Amém? Então todos fiquem na paz do Senhor Jesus e amém.